Olá, meus queridos alunos do oitavo ano, bom dia. Professor Luiz na área mais uma vez para darmos sequência a nossos conteúdos. Hoje nós iremos falar sobre a distribuição da população no mundo. Então é o seguinte, pessoal, hoje nós iremos fazer uma abordagem sobre países, superpopulosos e países que a população não são, assim, população tão enormes. Então hoje nós iremos falar também e fazer uma abordagem sobre as teorias demográficas, que vai trabalhar um pouco esse conceito referente à distribuição da população no mundo. Primeiramente eu vou pedir a vocês que vocês abram aí no grupo 2, no capítulo 2 e nas páginas 192 a 196 a nível de acompanhamento, certo? Para nós darmos sequência ao nosso conteúdo. Primeiramente eu vou conceituar, certo, para vocês algumas ideias de distribuição da população para que vocês compreendam melhor, as questões que influenciam nessa distribuição da população mundial. Vamos observar. Primeiramente, vamos falar sobre o estudo da população. É fundamental para o entendimento da realidade quantitativa e qualitativa da mesma, principalmente para governante em especial, pois permite traçar planos e estratégia de atuação, além de poder desenvolver um planejamento para a sociedade. Então, é necessário, pelas autoridades, se conhecer, conhecer primeiramente, certo? As características de uma determinada sociedade, para em cima dessas características, haver um planejamento para um melhor desenvolvimento dessa sociedade. Dando sequência aqui, a partir da década de 50, os valores populacionais aumentavam de maneira exponencial, em função de fatores como a melhoria das condições de saúde e no saneamento básico. Vamos falar um pouco sobre a geografia da população, distribuição da população pelo globo terrestre. Iremos perceber que iremos ter superpopulações em determinados lugares e populações pequenas em outros lugares. O grau de êxito de diferenças entre as sociedades humanas, toda sociedade vai ter a sua diferença, seja ela diferença social, diferença econômicas. E também iremos falar sobre a evolução e condições de vida nas sociedades humanas. Sequenciando aqui a nossa aula, vamos falar sobre população e crescimento. Em 1850, a população da Terra atingiu o seu primeiro bilhão e uma de cada 3 pessoas residia na China. Passaram-se pouco mais de 100 anos até que em 1997 o segundo bilhão foi alcançado. Em 1950 a população atingiu marca de 2,5 bilhões e em 1999 6 bilhões. Então nós estamos aqui abordando o crescimento populacional, o crescimento das populações e as indagações e características pertinentes a esse crescimento. Dando sequência, nós iremos falar sobre as correntes do pensamento demográfico. Essas correntes elas chegam com uma abordagem, e tentam caracterizar esse crescimento desenfreado dessas superpopulações. Então, esses pensamentos demográficos vêm fazendo assim, um apanhado sobre os possíveis, problemas que pode ser ocasionado por essas superpopulações. Prestem atenção, nós temos aqui o pensamento pessimista e nós temos o pensamento otimista. O pensamento pessimista aborda o seguinte: previa que a população do mundo chegaria a 8,5 bilhões de habitantes no fim do século XX. O pensamento otimista previa para o fim do século XX uma população mundial em torno de 6,5 bilhões de habitantes. E na real, qual desses pensamentos estão corretos? Iremos ver a seguir. Iremos falar sobre concepções sobre população. Iremos falar sobre a lei de Malthus ou o malthusianismo. No final do século XVIII, Thomas Robert Malthus, a razão
para a existência da miséria e das enfermidades sociais seria o descompasso entre a capacidade de produção de alimentos que se daria numa progressão aritmétrica, que é 1, 2, 3, 4 e 5, em relação ao crescimento populacional que se daria numa progressão geométrica, por exemplo, 1, 2, 4, 8 e 16. Então, assim, vocês podem perceber que Malthus ele chega com duas perspectivas, né? Primeiramente, os gêneros alimentícios iam crescer em uma probabilidade menor do que o crescimento populacional. Essa é uma concepção abordada por Thomas Robert Malthus. Dando sequência, né? Obstáculos positivos como guerras, epidemias que causassem grande mortandade, o desequilíbrio entre a produção de alimentos e o crescimento populacional geraria um caos total. Estaria Malthus correto? Observem, gente. Malthus ele errou, pois a tecnologia possibilitou um aumento exponencial na produção de alimentos, que hoje são produzidos a taxas superiores ao do crescimento populacional. Então, essa tendência, né, trouxe o que? A estabilização do crescimento populacional nos países desenvolvidos, além de uma desaceleração do crescimento em grande parte dos países subdesenvolvidos, especialmente nas últimas décadas. Com isso, podemos concluir que, se há fome no mundo e no Brasil, hoje isso não se deve à falta de alimentos ou ao excesso de pessoas, mas à má distribuição e destinação dos mesmos. Certo? Vamos dar sequência, gente. Vamos falar agora sobre o neomalthusianismo. O que é que o neomalthusianismo defende, né? No pós-Segunda Guerra Mundial, o crescimento populacional acelerado nos países subdesenvolvidos fez despertarem os adeptos de Malthus, chamado de neomalthusianismo. Segundo eles, observem, a pobreza e o subdesenvolvimento seriam gerados pelo grande crescimento populacional. Em virtude disso, seriam necessárias drásticas políticas de controle de natalidade que se dariam através do famoso e bastante difundido planejamento familiar. Vamos agora fazer uma abordagem sobre a teoria reformista, outra teoria demográfica que trabalha questões relacionadas a esse crescimento populacional desenfreado. Segundo Marx, consideram que a própria miséria é responsável pelo acelerado crescimento populacional. Defendem reformas de caráter socioeconômico que possibilitem a melhoria do padrão de vida das populações dos países subdesenvolvidos. Consequência, o planejamento familiar espontâneo e, com isso, a redução das taxas de natalidade e crescimento vegetativo, como ocorreu em vários países hoje desenvolvidos. Conceitos fundamentais. Iremos falar agora alguns conceitos para que vocês tenham um norte. População absoluta é o número total de habitantes de uma determinada área, região ou município. População relativa ou densidade demográfica é a população total em relação a uma área, ou seja, é a média de habitantes por quilômetros quadrados. População urbana, setor secundário e terciário. População rural geralmente trabalha com os setores primários, né, que vem da zona rural, a produção a partir do meio rural. Dando sequência à nossa aula, mostrar a vocês aqui um mapa, onde vai mostrar as densidades demográficas e as grandes cidades. Uma lista para que vocês possam observar aí os países mais populosos do mundo. Podem observar que o Brasil aí está na 5ª posição. Hoje já existem números diferentes desses números que aqui estão. O gráfico sobre as populações, o crescimento, né, dessas populações em determinados países, como China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil. Vamos falar também aqui sobre os territórios mais povoados, territórios pequenos, com uma grande quantidade de habitantes. Vocês podem observar aí, por exemplo, Mônaco, né, em destaque. Aí o Vaticano também, outro destaque, são lugares pequenos, com superpopulações, para o tamanho da localidade. E chegamos com as seguintes propostas de atividade.
Baseado no que abordamos e trabalhamos hoje, certo? Iremos realizar uma atividade das páginas 216 e 217, do capítulo 2 e do grupo 2. Vocês já têm meu e-mail, vocês têm meu zap, para qualquer dúvida, vocês estarem entrando em contato com o professor para solucionarmos juntos essas dúvidas. Um abração e um tchau, tchau. Toma.